E aí, pessoal do Vale, estamos aqui para mais uma edição do ValeCast. Eu sou Giovana. E eu sou o Nicolas. Eu sou a Helena e a gente tá aqui com a Duda. Oi, gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre transexualidade no geral. Oi, Duda. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas para você. Primeira pergunta, como foi para você se descobrir? Então, gente, eu comecei todo o meu trajeto com essa questão da transexualidade quando eu tinha 13 aninhos, que eu me assumi um garotinho gay, né? Eu comecei me achando um garotinho gay. Mas com o passar dos anos, com as minhas vivências e as minhas experiências, eu fui vendo que não era só aquilo e que não era só o fato de eu estar gostando de eu gostar de homens, e sim como eu me identificava, como eu via, tipo, a questão do meu gênero. E com isso, a partir dos meus 15 anos, eu comecei a minha transição de gênero. Então, como você falou que se descobriu com 13 anos, eu queria saber como que foi seu processo de aceitação. Então, pra mim, tipo, foi tranquilo, porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre, tipo, falar, eu sou assim e beleza. Tanto é que quando eu era criança, eu sempre usava as roupas da minha tia, eu sempre colocava os saltos dela. Quando ela trabalhava no shopping, né? Então todo dia que ela chegava com uma coisa diferente. Ela chegava com um salto, já ia lá e falava pra minha avó, a tia comprou outro sapato. Aí eu ia lá e experimentava os sapatos dela, botava as roupas e tal. Então, tipo, pra mim sempre nunca foi uma questão, sabe? Mas já pras pessoas foi tipo, diferente. Que nem os meus pais, assim que eu cheguei pra eles e, tipo... na verdade, eu não cheguei por livre e espontânea vontade. Falei assim, pai, olha, eu sou isso. Eu tava conversando com o menininho na época, no auge dos meus 13 anos. E tipo, minha mãe acabou descobrindo e veio me botou contra a parede e falou assim, filha, você é ou não é? Aí eu falei... quer dizer, eu tive que falar que eu era, né? Não tinha muita escolha, que eu tava contra a parede. Mas a partir daí foi mais tranquilo. Eu tive algumas brigas com meu pai, a gente ficou um tempão sem se falar. Mas o meu processo de aceitação pessoal sempre foi tranquilo, porque eu sempre tive isso na minha cabeça e eu sempre me aceitei muito bem. Já a questão das pessoas já foi um pouquinho diferente. Mas demorou um tempinho pros meus pais aceitarem quando eu falei que eu era um menino gay. Mas isso passou e quando eu cheguei pra eles, eu sempre fui muito afeminada. Então, quando eu cheguei pra eles, eu falei, gente, eu quero transicionar. Aí meu pai falou, tipo, beleza, vamos no psicólogo, vamos fazer uma coisa pra você poder ter a melhor experiência e conseguir passar por isso de uma maneira tranquila. E como que foi se assumir pra sua família, pros seus amigos, sabe? Qual foi a reação, a sua própria reação, como foi? Tipo, foi libertador ou foi uma coisa mais difícil, tipo, de se expressar? Então, eu me assumi lá pros 13 anos não, lá pros 14 anos, mas, tipo, pros meus pais, né? Mas, tipo, as minhas melhores amigas da época, elas já sabiam desde muito tempo. Então... a gente sempre conversou sobre isso e nunca foi uma questão pros meus amigos. Na escola, obviamente, sempre foi um pouquinho complicado, né? Porque sempre tem aqueles meninos que são mais preconceituosos e tal. E eu sempre fui uma pessoa muito carente de fazer amizade, assim, com meninos. Porque eram pessoas que eu sentia que eu precisava validar, sabe? Eram pessoas que eu sentia que precisavam... que, tipo, eles precisavam gostar de mim. Então, eu sempre tentava me incluir, eu sempre tentava me modificar pra caber dentro desses grupinhos. Mas, no final, nunca dava certo, porque, né, era uma gay afeminadíssima. Então, eles não me aceitavam muito. Mas eu tinha essas duas melhores amigas que eram, tipo, definitivamente as minhas irmãs e, tipo... enfim, amo elas até hoje. Mas foi tranquilo, em relação à amizade foi tranquilo. Tirando alguns empecilhos, alguns bullying que eu sofri aí no meio do caminho. Mas isso é normal. E pros meus pais foi o que eu falei, né? Pro meu pai foi uma questão mais difícil no começo, a gente brigou bastante. Mas pra minha mãe foi
foi tranquila. Ela sempre teve ali, sempre foi difícil, óbvio, porque, tipo, é uma coisa nova. Você tá ali do nada e você... Não foi do nada, né? Que eles sempre souberam. Mas ali, a partir do momento que você chega e fala, não é isso, é uma coisa diferente, sabe? Sim. Então, como você falou que transicionou com uma certa idade aí, eu queria saber como que foi essa experiência pra você, né? Porque, tipo assim, tem muitas pessoas que passam por um processo de aceitação nesse momento, porque é um momento muito, muito delicado, né? Sim. Então, foi... A partir do momento que eu me assumi como um menininho gay, pra mim tudo foi mais fácil, porque eu comecei a ser do jeito que eu era. Eu começava a usar roupas femininas, eu usava maquiagem, eu fazia challenges. Então, tipo, eu já comecei a deixar meu cabelo crescer desde essa época. Então, eu cheguei em um momento, meus pais falaram assim, filha, você não quer transicionar? Você tem certeza? A minha psicóloga perguntava pra mim, porque eu sempre fui muito afeminadinha, assim, sabe? Aí, aí eu não sabia realmente o que eu era e o que eu queria. Tipo, na minha cabeça, eu falava, não, é isso, eu gosto de homens e é isso, eu sou um homem que gosta de homens. Mas não era isso, sabe? No fundo, eu sentia que não era só isso. Aí foram passando os anos, chegou assim, mais ou menos eu tinha uns 15 anos. E eu começava a usar mais roupas femininas, eu só usava roupas femininas, na verdade eu já tinha trocado todo o meu armário. E eu cheguei assim na mesa, um pouco em dúvida, porque eu achava que eu era gender fluid, ou tipo, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu gostava de usar roupas femininas, eu achava que usar roupas masculinas me faziam ser um homem, entendeu? Então, eu achava que eu era os dois, que eu ia transicionando ali pelos dois. Mas na real, eu sentei com os meus pais e eu falei, gente, então eu quero transicionar e é isso, eu vou começar a tomar hormônio. Só que no caso não foi assim, né? Porque eles não deixaram, eu tinha 15 anos. Então não é tão simples assim, porque é um negócio perigoso e você nem precisa necessariamente tomar hormônio pra se identificar como uma mulher trans. Mas pra mim foi assim, eu cheguei neles, já como pra eles já estavam meio amaciados de todas essas questões, eu cheguei pra eles e falei, gente, então eu quero transicionar. E é isso, a gente tava na janta ainda, eu lembro até hoje. Aí eles olharam assim pra mim, aí eu falei, ixi, moiou. Mas aí foi tranquilo. O processo de transição foi mais fácil do que quando eu me assumi gay. Já que você tava falando que já sofreu bullying na escola e tal, você já passou por algum episódio de transfobia, assim? Então, querendo ou não, sim. Não ataques diretos, assim. Tipo, na rua e tal. Porque tem muito esse negócio de um termo que eu não gosto muito. Mas existe, que é a passabilidade. Então, a passabilidade nada mais é de quando você é uma pessoa trans e você não parece que é uma pessoa trans, entendeu? Uhum. As pessoas não te veem assim de cara como uma pessoa trans. Então, pelo fato de eu ter um pouco dessa passabilidade, eu, na rua, assim, as pessoas não distinguem e não falam que eu sou uma pessoa trans, então eu não acabo sofrendo esse ataque direto, como outras travestis por aí. Então, eu não sofri ataques diretos, assim, grotescos, mas tem alguns momentos, né, que a galera me vê de uma forma diferente, principalmente em questões de relacionamento, onde eu não me sentia confortável para falar com a pessoa sobre isso. Então eu conversava com ela, a gente ficava, era de boa. Mas aí a partir do momento que eu sentava com ela e falava, olha, eu sou uma mulher trans, a pessoa podia estar, tipo, completamente apaixonada por mim, ela simplesmente virava as costas e falava, não, eu não quero isso. E saía, sabe? E tem muito esse negócio do abandono afetivo pra uma mulher travesti, porque muitas de nós, a gente pensa que o amor não é pra gente, justamente por causa disso, entendeu? Porque a galera, pra tá ali, pra ficar, pra ter
outras coisas, assim, é de boa. Agora, tipo, pra pegar na mão e assumir é outra história, sabe? Também já tive, tipo, outras coisas que... Em meios de grupo de amigas, assim, que tinham brincadeira sempre. Quando eu ia fazer alguma brincadeira, eu não era vista da forma das outras meninas. E fui acusada de uma coisa muito absurda, inclusive. Já não vou entrar muito no assunto, mas tudo bem. E fui acusada de um bagulho muito absurdo, porque a menina não me via como uma mulher. E isso, tipo, me machucou bastante, porque eu já passei por... Aí eu vou acabar entrando no assunto. Enfim, eu já passei por algumas situações de abuso. E quando eu era criança, enfim. E eu ser acusada de uma coisa dessas, pra mim, foi um baque muito grande. E eu considero, sim, uma questão de transfobia, porque era uma brincadeira entre meninas, que elas sempre brincavam. E quando eu fui brincar, ela não me viu como uma mulher e se sentiu ofendida. Entendeu? Uhum. Então, enfim, fofoca, vocês sabem que vem e vão e a galera sai espalhando. Também tem muito essa questão da sexualização, né, da mulher trans. Então, a galera acaba sexualizando muito e colocando a mulher trans, tipo, nesse limbo de sempre ser desculpa a palavra, mas, tipo, ser a puta e, tipo, e ser... Pô, a palavra que eu esqueci na minha cabeça no momento. Enfim, tipo, de ser... Enfim. Desculpa, gente, derrubei um negócio aqui sem querer. De colocar mesmo nesse negócio de ser rodada e tal, de ficar com todo mundo, de ficar com qualquer um que aparece, sabe? Da gente não poder escolher. Em questão, tipo, de entrar no banheiro, muitas mulheres trans passam por isso. De que entram no banheiro, a galera não deixa elas usarem banheiro feminino. Então ela acaba tendo que ir pra um banheiro masculino muitas vezes. E acaba sofrendo esse tipo de assédio, porque vários homens batem na porta e acham que a gente não tem direito de escolha. Só pra gente ser quem a gente tem que ficar com qualquer um. E não é assim, né, que funciona, obviamente. Mas foram, tipo, alguns casos, assim, que eu já passei, não muito específicos, tipo, não muito grotescos, assim. Querendo ou não teve, sim, mas é basicamente isso. Entendi. Eu falo bastante, tá? Então... Relaxa. E sobre a disforia de gênero, como foi pra você, tipo, entender o seu corpo, sabe? Como foi essa meio que mutilação que você sentia, assim? Então, no meu caso, tipo, eu sentia mais... E sinto ainda um pouco mais disforia com o meu corpo. Hoje em dia nem tanto, porque eu busquei caminhos, eu já faço a TH, que é a transição de terapia hormonal, quer dizer, já há 1 ano. Então, meu corpo, ele se modificou muito, mas eu sempre fui uma criança gorda. Eu sempre fui uma criança gorda que sofria muito bullying, inclusive, sobre isso. Então, pra mim, tipo, sempre foi uma questão muito grande, meu corpo. Em relação ao meu peito, em relação a não ter uma vagina, que é um negócio, nossa, tipo, você precisa ter uma vagina pra ser uma mulher, mas, tipo, é bizarro isso, né? E, tipo, porque é um negócio que o ser humano inventou e que, tipo, quem é você pra falar quem pode ser homem, quem pode ser mulher, sabe? Sim. Então, pra mim, hoje em dia, eu tenho uma relação melhor com o meu corpo, porque eu já faço essas questões da terapia hormonal, eu treino bastante, inclusive, pra isso. Então, a minha disforia com o meu órgão genital é mais boa. Eu não tenho tanta disforia com isso. Não sei se é porque, inclusive, eu esqueci de falar,
depois que eu me descobri uma mulher trans, eu me redescobri a minha sexualidade. E eu, tipo, vi que eu sou uma mulher bissexual também. E não era sobre só gostar de homens, né? Era sobre eu gostar dos dois. Tanto é que eu tinha namoradas na época. Mas é que eu queria ser uma mulher e gostar de mulher, entendeu? É meio louco. E então, minha relação é de boa com o meu corpo hoje em dia. Obviamente que eu tive, ao longo dos anos, eu tive vários problemas em relação a transtorno alimentar, porque eu como eu já falei, eu sofria muito bullying, eu era uma criança gorda, então eu sempre sofri muito em relação a transtorno alimentar. Eu tomava remédio da minha mãe quando eu era criança pra emagrecer. Eu ficava dias sem comer, dias. Mas eu sinto que hoje me tornou mais forte, sabe? E hoje, realmente, minha relação com o meu corpo é mais de boa. Tanto é que eu não ligo mais, tipo... Porque tem muito isso da mulher trans, ela sempre tá feminina, ela sempre tem que estar arrumada, ela sempre tem que estar com cabelo bonito, maquiagem, tal, pra ser validada como uma mulher, realmente. E é justamente isso. Tanto é que eu fiz uma tatuagem no passado, que eu fiz a Lisa, naquele episódio lá dos Simpsons, em que ela usa uma roupa toda largona e tal, com um símbolo travesti no pescoço, pra representar justamente isso. Com o fato de que uma mulher, ela não precisa estar feminina pra ser uma mulher realmente. Então, hoje em dia eu uso roupa larga, eu uso roupa apertada, eu uso a roupa que eu tiver afim no dia e que eu tiver bem, e eu não vou me sentir menos mulher por isso, entendeu? Sim. Mas você pensa em terminar a transição e fazer a transição completa? Eu sinto... Hoje em dia, eu acho que sim, por mais que eu tenha uma boa relação com o meu órgão sexual, eu sinto vontade, sim, de fazer a cirurgia, por exemplo, de redesignação sexual. E fazer algumas mudanças, realmente, tipo, por silicone, essas coisas, eu vou fazer. Mas como é uma cirurgia muito burocrática, uma cirurgia muito cara também, Sim. Hoje tá chegando a custar mais de 100 mil reais, então é uma coisa muito cara. É uma coisa que eu aprendi a lidar com o meu corpo e aprendi a gostar do meu corpo pra isso não ser uma necessidade de vida. Porque eu realmente não sei quando eu vou conseguir passar por isso, mas se eu tiver a oportunidade, eu quero sim. Não pra me sentir mais completa, mas sim pra eu... Não sei explicar. Mas é tipo... Pra me sentir melhor. Mas talvez seja um pouco daquilo de eu tentar me validar. E achar que eu vou ser uma mulher... Que eu só vou ser uma mulher completa quando eu tiver, sabe? Mas mesmo sabendo que isso não vai acontecer, porque não vai mudar em nada o fato de eu ser uma travesti, não vai mudar em nada os preconceitos, porque a galera é assim e vai continuar sendo. E eu só tenho que saber lidar com isso e viver. Entendi. E mudando um pouco de assunto... Eu queria saber se, tipo assim, como uma mulher trans, você se sente representada no cinema e na TV. Então, hoje em dia, tá tendo mais uma galera, assim, mais nas novelas e tal. Por exemplo, tem na novela das 8, que é a Gabriela Lohan, ela tá participando da novela. Mas nem tanto. Porque, tipo, ela faz um personagem, mas ela não... Se eu não me engano, ela não faz uma personagem trans. Ela só é uma atriz trans que faz uma personagem normal. Então, tipo... Existem alguns filmes bem legais em relação à transexualidade. Tem um que a Tiesa fez. Tem um que é sobre uma menina lá. Tipo, é um negócio de perfume, eu acho que o pai dela... não lembro. Mas, enfim. Mais ou menos, na real. Tipo, não tem muitas atrizes trans, não, no mercado hoje em dia. Porque justamente isso, porque você tem que ser muito feminina pra esse tipo de papel. Infelizmente, né? O pessoal contrata muito se você só é feminina. Ou se eles vão te contratar como uma mulher trans, eles não vão te contratar como uma atriz.
Tipo, às vezes eles vão procurar num casting assim, eles querem... eu quero uma travesti que pareça masculinizada. Justamente pra ela fazer um papel de uma travesti. Agora, uma mulher trans que quer participar de uma novela e ser uma atriz normal, fazer um papel normal, na maioria das vezes não tem. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece. Sim. Eu acho que é isso, mais ou menos, que a gente tinha pra conversar. Muito obrigada pela sua participação no nosso segundo episódio. Obrigada eu. Muito obrigado. E é isso. Obrigado, galera. Até a próxima.